Caríssimo Padre Provincial, Padre Mauro Negro, saudando-o, entendo saudar todos os queridos oblatos de São José, aqui no Brasil e no mundo inteiro, tantas partes do mundo, vocês que vivem como oblatos de São José, no carisma de São José Amarelo, e fazendo recordar sempre a Igreja a importância do grande patriarca São José. Saúdo o pároco, o Padre Antônio Bertolin, sempre tão animado e tão missionário, graças a Deus. O Padre João Batista, que hoje celebra 42 anos de sacerdócio. Uma salva de palmas para o Padre João Batista. O Padre Bertolin, saúdo com muito carinho, com muito amor, por tudo que Padre Bertolin representa aqui em nossa cidade. Nosso diácono Léo, os coroinhas, acólitos, ministros, os nossos seminaristas diocesanos. Padre Mauro, o senhor tem minha permissão para fazer propaganda vocacional para os oblatos, não é? O que a gente quer é que tudo na igreja permaneça. Saudando os nossos queridos seminaristas, São José é invocado como especial protetor da vocação sacerdotal também. Os ministros, o pessoal da pastoral, cada irmão, cada irmã que se encontra aqui neste santuário tão querido de São José. Poucas palavras devem ser ditas depois de uma belíssima novena com 3 horários diários, aonde uma parcela grande do nosso povo pôde meditar e contemplar os mistérios da salvação nele, no glorioso São José. Chama-me a atenção a primeira atitude de São José, e nós ouvimos no texto de São Mateus. José era um homem honesto, era um homem, depois Mateus vai dizer justo, quer dizer santo, mas ele era humanamente um homem honesto. Humanamente ele era virtuoso. Como ser humano, ele era um homem de verdade. E como isto faz falta também nos tempos atuais. José, certamente, como bom judeu e judeu daquela época, cresceu formado na lei de Deus, nos ensinos do Antigo Testamento, sabia de cor e salteado os 10 mandamentos da lei de Deus. Isto é tão bonito. Bem formado na tradição judaica, José fazia parte daquela pequena parcela, porção fiel do povo de Deus, os Anauim de Yahvé, os pobres do Senhor, que estavam ligados ao templo de Jerusalém, mas superavam a justiça dos fariseus e dos sacerdotes. Este era José, certamente. De tal forma que num primeiro momento, quando se vê diante da sua noiva, da sua esposa grávida, ele sabe que ele não é o pai da criança. Diante daquilo que ele não compreende, a atitude de um judeu era entregar a mulher aos chefes, à liderança, para que ela morresse, fosse morta em praça pública. Mas José vai além daquela justiça dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes, vai além. Como um homem honesto, ele não entende
Como homem, ele não pode aceitar, mas ele toma a decisão: vou deixar Maria em segredo, não vou entregá-la à morte. Aí já a grande virtude, e podemos contemplar este grande homem, José. Depois, um segundo passo, é claro, precisava da intervenção de Deus para que José pudesse aceitar Maria. Precisava da revelação divina. E José, bem informado na tradição judaica, sabia que Deus se revelava em sonhos. E então, em sonhos, Deus se revelou: José, não tenha medo, assuma Maria. O filho que ela concebeu é obra do Espírito Santo. E José, faço questão de repetir, bem formado na tradição judaica, conhecedor do Antigo Testamento, José então sabe que Deus se revela assim e que Deus pode fazer isto, e que as Escrituras do Antigo Testamento anunciavam esta intervenção de Deus, diferente de todas as outras, mas um verdadeiro mergulho de Deus na história da humanidade. E não é que José pudesse compreender tudo, óbvio que não, mas sabia que Deus ali estava agindo. Percebamos, portanto, Deus também quer agir na nossa vida a partir daquilo que é próprio nosso, humano. Ah, como nós devemos crescer nas virtudes humanas para bem vivermos no nosso dia a dia. Como é preciso nós voltarmos aos 10 mandamentos, cujo centro é: não matarás, preservarás a vida. José sabia deste quinto e central mandamento ou palavra de Deus, e por isso não entregou Maria à morte. José conhecia como precisamos voltar a estes valores básicos e necessários para a nossa vida e para uma sadia convivência na sociedade. Vamos pedir a São José esta graça também nesta noite, que os nossos jovenzinhos, os nossos adolescentes possam redescobrir a beleza, a verdade, a grandeza, a vida que é a palavra de Deus. É uma graça especial que pedimos. Sabemos o quanto isto é difícil, mas São José é intercessor especial, e por isso nós a ele suplicamos, pedimos que aquelas virtudes humanas sejam cultivadas novamente no coração das novas gerações, e nós delas não nos esqueçamos. Imploremos esta graça a São José. E concluo, queridos irmãos e irmãs, concluo lembrando uma historinha que vocês já sabem certamente, mas que é sempre tão bonita. Os padres já devem ter contado tantas e tantas vezes. José tinha um serrote cego. É uma historinha apenas. Um serrote cego, que era o que se usava na época, mas era um homem de tremenda paciência. E então, com aquele serrote cego, como uma faca, diríamos nós hoje, ele ia cortando a madeira, mas nunca amaldiçoava a madeira, e nem os seus dias ele
o artesão, o carpinteiro, o técnos, ele fazia com paciência o seu trabalho, de tal forma que o diabo ficou com muita inveja e com muita raiva. E o que o diabo fez de noite, enquanto José dormia? Meteu os dentes naquela serra de José e deixou a serra com todos aqueles dentes que nós conhecemos hoje. E no dia seguinte, o diabo pensou que tinha feito um mal para José, mas na verdade lhe fez um bem. E então aquela faca se tornou uma serra e José viu que era muito mais fácil cortar a madeira com aqueles dentes que agora estavam ali. E então José pôde produzir muito mais. Uma velha historinha. Mas o que ela nos ensina? Que quem está unido a Deus, o diabo é claro que sempre está por perto. Mas quem está unido a Deus, quando o diabo tenta fazer uma coisa para nos prejudicar, aquilo que seria nosso prejuízo se torna nosso ganho, nossa vitória. Se torna nosso ganho e nossa vitória, porque quem está unido a Deus, quem procura viver as virtudes humanas, e depois, é claro, pela graça do batismo, as virtudes teologais da fé, da esperança e do amor, tem sempre a graça e a proteção de Deus. Então, mesmo aquilo que pode parecer um mal, e de fato o inimigo tentou fazer como um mal, para nós se torna um bem. Se torna um bem. Nós acreditamos nisso? O sim foi muito fraco. Sim ou não? Sim, nós acreditamos. E queremos acreditar sempre, cada vez mais, como São José. Na segunda leitura, nós ouvimos o apóstolo que canta a fé do pai Abraão. Fé maior encontramos em José. O justo vive pela fé, diz a Escritura, e ele era um homem justo. Como é que nós queremos viver? Nós também queremos viver pela fé. Rezemos juntos: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E o glorioso São José, sem dúvida no céu, intercede por nós e nos alcançará a graça de, no final desta novena, estarmos revigorados e sermos homens e mulheres de verdadeira fé. Que a Virgem Maria Santíssima, de quem José cuidou com tanto amor, também ela por nós interceda. Amém. Creio em Deus Pai,